Olá, muito boa noite. De volta aqui à nossa programação. Vou entrevistar hoje uma pessoa que deu hoje uma notícia exclusiva, importantíssima no canal dele, que é o Vitor Panchorra. Certamente vocês já conhecem. Faz muito barulho, repercute bastante. Vitor, muito obrigado. Você já está aqui na tela. Obrigado por atender o nosso convite, por estar aqui. Cenário muito bonito, viu? Sua iluminação é muito boa. Parabéns, viu? Preciso aprender essa iluminação. Você está com o áudio. Obrigado. Agora veio? Veio agora? Tudo bem? Veio. Tá ótimo. Tá bom. Obrigado, querido. Obrigado aí pelo elogio. E, hoje foi um dia... Hoje deu sorte, viu? Seu programa deu sorte. Hoje foi um furo de reportagem hoje à tarde, porque, olha, eu venho, né? O meu canal, ele começou a crescer por conta da investigação que eu fiz com relação aos advogados do dia 8 de janeiro. Inclusive, eu fiz uma denúncia, como posso dizer, uma denúncia formal, né? Eu fui até Brasília, fiz a denúncia formal junto com a senadora Soraya Tronic e Elisiane Gama, que elas são as presidente e vice-presidente da Comissão pela Democracia do Senado Federal. E então, assim, tá sendo uma guerra, né, desde então. E aí, se você quiser ir me perguntando, eu vou te respondendo sobre as coisas. Eu tenho muita curiosidade, porque eu gostaria de falar com você, inclusive da tua trajetória, né, que é muito importante a gente falar da tua trajetória também, e da tua coragem, né, isso aqui fica importante. Mas vamos começar pelo furo de reportagem, e as pessoas precisam saber que o Vitor Panchorra, ele tem um embate muito forte, com os advogados ali das pessoas que estavam e foram condenadas no 8 de janeiro, porque você analisava os depoimentos, a atuação dos advogados, e com a liberdade de expressão e o conhecimento que você tem, você fazia análise muito bem fundamentada, né? E acabou despertando aí a ira de alguns advogados, e esses advogados até entraram em disputa com você, eu não sei o que deu, gostaria de saber, que fizeram uma representação contra você na OAB, né? E você apresentou, inclusive, depois uma representação você fez, né, na Procuradoria da República. Nossa, Quero saber exatamente como está tudo isso, mas vamos começar pela notícia de hoje. Eu só dei um panorama, muita gente te conhece, eu estou vendo aqui pelos comentários, mas eu dei um panorama para aqueles que querem te conhecer, que estão te vendo agora, então dizer ali quem é você, né? Que é muito importante. Muita gente te conhece, mas tem gente também que precisa ser informada. Por isso que eu fiz essa introdução. Mas eu pergunto, vamos começar pela notícia de hoje, porque você entrevistou um foragido, é isso? É isso, você entrevistou um foragido que ele falou a respeito de como deixou o Brasil e criticou a atuação dos advogados, é isso mesmo? Sim. Eu, na verdade, não é a primeira vez que eu falo com um foragido do 8 de janeiro, né? Eu já tive vários embates, inclusive com alguns muito famosos, né? O próprio Osvaldo Eustáquio, da Espanha, me ligou para tentar debater comigo e acabou se arrependendo, né? Aí depois, assim, inclusive lá no meu canal, eu deixo sempre o meu telefone na tela para que as pessoas possam ligar ao vivo, e esse sempre foi um diferencial. E eu atendo as pessoas sem saber se está ligando em meu favor, contra, não sei. Então eu simplesmente atendo as pessoas, né? É lógico que às vezes vem umas pessoas totalmente descontroladas. Teve uma senhora lá que ficou 1 minuto me xingando, e eu parado, assim, ela me xingando, mas tudo que é nome, não sem nenhum argumento. Ela me xingava assim, assim, coisas assim, bem esdrúxulas mesmo, coisa bem pesada, ela me xingando. Então esse vídeo viralizou. E eu fiquei só assim, aí na hora que eu falei assim, senhora, agora eu posso falar? Aí ela, pi, ela só ligou pra me xingar, entendeu? Então isso acontece muito lá no canal, né, porque eu dou essa liberdade das pessoas ligarem, mas também dou a liberdade de vários ligarem lá, inclusive os foragidos do 8 de janeiro. Quando eles ligam lá, a gente percebe... Coisa fantástica, viu? Que você faz jornalisticamente, que coisa boa. Eu não tenho medo de atender, e inclusive eu desafio várias vezes, né, as pessoas lá, falo, gente, se tem alguém aí no chat falando contra mim, liga aqui agora, né, liga, tal, até tenho essa patinha pra ensinar eles a ligarem, né, eu tenho essa patinha aqui, porque às vezes eles podem não saber como é que liga, aí eu falo assim, olha,
você que não sabe ligar, né? Eu até ensino eles, né? Eu falo assim, ó, você que não sabe ligar, o que você faz? A tornozeleira não pode estar aqui no meio, ela tem que estar de ladinho aqui, ó, a tornozeleira. Você bota a tornozeleira de ladinho, aí pega o telefone assim, ó, dá uma empurradinha, vira, que cabe certinho, ó. Aí é só botar na orelha. Então eu explico pra eles como é que faz, né, tal. Essa é muito boa, é. Aí eu explico pra eles, eles ligam, tem uns que ligam pra realmente argumentar, né? E é triste a gente ver quanta fake news tem envolvida nisso tudo. E tem alguns que ligam só pra xingar e me agredir, mas sem nenhuma base fática de absolutamente nada. Então, eu sempre atendi o telefone, eu já falei com vários, eu falei com caras famosos do 8 de janeiro, eu falei com Oswaldo Eustáquio, eu já falei com com 3 caras que pegaram 17 anos de cadeia, enfim. Mas aí, só para dar esse âmbito geral, para a gente partir para o lance dos advogados, por que eu comecei a questionar o trabalho dos advogados no 8 de janeiro? Porque, na verdade, o trabalho jornalístico, eu sou formado, eu sou bacharel em comunicação social, né, pela Universidade Católica de Santos. É uma universidade, né, graças a Deus foi uma boa escola. Sim, conheço. E Sim. você, habilitação jornalismo, é isso? Não, mas a minha habilitação é porque é o seguinte, você, no final, você pode habilitar relações públicas ou jornalismo, os 2 últimos anos. Eu preferi me habilitar em relações públicas, porque relações públicas eu não poderia atuar sem ter o diploma, porque existe como se fosse o OAB, né? Então eu falei assim, eu vou me habilitar em relações públicas, mas logicamente eu gosto de fazer jornalismo e eu vou poder atuar porque não é necessário. Sim. Então eu podia trabalhar de forma responsável no jornalismo, mesmo não tendo cursado os últimos 2 anos específico, mas eu tenho a base da comunicação, né? E depois eu logicamente estudei muito, me habilitei, né? Para me habilitar a fazer a coisa com responsabilidade. Mas eu me foquei em relações públicas, né? Que tem tudo a ver também. Inteligente da tua parte, é claro, foi pragmático, né? Claro. Eu fui pragmático. Eu tenho uma formação que eu posso exercer que eu necessito do diploma, eu preciso ter a habilitação de relações públicas para poder exercer relações públicas se assim um dia eu quiser, e eu também poderia exercer o jornalismo porque não era necessário o diploma, né? Então eu fiz essa opção. Então, na verdade, eu comecei a atender o telefone das pessoas, tal, comecei a dar essa liberdade para os foragidos do 8 de janeiro, e inclusive para os advogados. Só que antes disso, eu estava fazendo a cobertura, antes do 8 de janeiro, eu fazia a cobertura dos quartéis. E como eu gosto muito de direito, e eu estudo muito o direito, sem ser habilitado, estou pensando até agora em fazer a minha 2ª graduação só para ter, né, para poder dar uma carteirada, porque tem gente que acha que as pessoas não podem estudar autodidata, né, sendo que as leis são públicas, né, o direito é público. O Vitor, sabe que eu tenho um amigo que se formou em direito, é um grande advogado, viu? E ele falou quando ele foi fazer direito, é como se fosse um curso de karatê. Ele foi para exercer a defesa dele, legítima defesa. Como ele tinha uma militância política, mas virou um grande advogado. Ele tinha uma militância política, nunca ocupou cargo, mas é do interior de São Paulo. E ele, então, para se defender, para processos, etc., ele falou, olha, eu fui para lá, gostou e passou depois de ter uma banca de advogado, aliás, foi meu advogado, e ele é uma pessoa que fez o curso por autodefesa, seria isso, legítima defesa. E eu posso te dizer que comecei a estudar direito justamente por causa disso? Por causa de processos. E você exatamente a mesma coisa. Se você fizer, porque você precisa da OAB. Então vai ser um grande advogado. Mas eu não tenho pretensão de ser advogado, porque eu sempre falo para as pessoas o seguinte: o direito e as leis são públicas, está aí para todo mundo estudar, as jurisprudências, os processos são públicos, você pode ler para você começar a entender, para você fazer isso tudo. E justamente por eu ter vivido uma experiência péssima com 2 péssimos advogados que me deram muitos problemas na minha vida, eu comecei a estudar o direito.
E depois eu consegui, aí eu comecei a entender como escolhe um bom advogado, né? Aí hoje eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma banca de advogados maravilhosa que os meus seguidores me ajudam a pagar. Eu tenho uma equipe só do criminal, uma equipe do civil, porque eu sou muito assediado por conta de processos. Graças a Deus que vencemos todos até hoje, não tem nenhum que eu perdi. Né? Até agora, só do 8 de janeiro eu recebi, foram 15 criminais e acho que mais uns 10 no civil. E Nossa, ganhamos todos. Eu já ganhei dos. O advogado deve gostar muito de você, porque tem sucumbência. Já é um pagamento mensal que eu faço, né? E a sucumbência. O que os caras que perdem têm que receber, eles não pagam, por quê? Porque como eles são, os que estão me processando, ou estão foragidos ou estão presos do 8 de janeiro. Então eles não têm R$1, eles não pagam. Entendi. Os advogados. Se quiser, executa, tiver patrimônio, etc., ele acaba ficando. Mas não tem, os caras não tem nada. Quem foi preso no dia 8 de janeiro, ou tá foragido, tá fora do país, não tem nada no nome. E os outros que perderam e estão presos, eles basicamente não tem nada, porque eles têm que pagar 30 milhões em indenização, já tá tudo bloqueado. Então eles me processam por quê? Eles me processam porque não tem nada a perder. Entende? Então, aborrece, você precisa ter outra defesa. Não, me aborrece muito, você não tem ideia de como isso aborrece. Mas é o seguinte, eles já perceberam que agora os meus advogados estão fazendo, a gente está fazendo, como a gente já venceu dos 15, por exemplo, só dos 15 criminais já vencemos 9. Tá. Então a gente já tem como posso dizer? A gente já tem toda uma estrutura para mostrar o assédio. Uhum. Porque é tudo dos mesmos advogados. É o assédio, claro. Exatamente. São todos dos mesmos advogados, praticamente dos mesmos advogados, com as mesmas associações que a gente vai falar aqui hoje, com as mesmas intenções, com os mesmos argumentos, quase um copia e cola de um para o outro, entende? Então, e eu tenho, inclusive, um vídeo onde aquele cara da Rádio Auriverde, ele é que começou essa campanha. Ele fez um vídeo falando, gente, a gente precisa derrubar esse Vitor Panchorra. Então todo mundo, vamos começar a processar, por mais que vocês não ganhem, pode processar. E aí eles começaram a fazer. Começaram a fazer. Não. Ainda não entramos porque a gente está juntando todo um pacote. Eu entrei com a ação contra ele, mas foi numa ação que eu fiz para o Ministério Público com relação a eles... subsidiarem foragidos fora do país. Tá. Entendeu? Que eu descobri. A gente já vai chegar nesse assunto, mas é que é muito complexo tudo. É muito assunto. Então, deixa eu começar pela pergunta, né? O que foi exatamente hoje o que esse foragido disse? Ele ligou para você, como todos os outros, é isso? Ligou durante a live, durante a transmissão. Tá. E agora, uma pergunta importante é o seguinte... Como é que você sabe que não é trote, não é alguém se passando por quem não é? Ele tava com o rostinho, eu tenho o processo dele, eu tenho tudo dele. Perfeito. Na verdade, eu conheço basicamente todos os caras processados, porque eu comecei a estudar os casos dessas pessoas, porque elas começaram a fazer uma propaganda. Né, elas começaram a fazer uma propaganda dizendo que estavam sendo injustiçadas. E como eu fui um cara que já fui injustiçado por conta de péssimos advogados, e os advogados estavam fazendo propaganda dizendo que eles estavam sendo injustiçados nos processos, eu tive a ideia de me cadastrar no STF, comecei a baixar os processos, e antes de mostrar o primeiro, eu analisei uns 50. Para ver se havia uma padronização. Eu fiz um jornalismo mesmo, investigativo, para ver o que aconteceu. Né? Então foram 3 meses estudando assim, incessantemente, enquanto eu cobria o que estava acontecendo. Então eu fazia minhas lives e fora das lives eu estudava. Até o dia que eu resolvi colocar o primeiro na tela. Eu peguei a audiência de instrução do cara e botei na tela. E eu conheço a lei, o Código Civil permite. Se o processo não está em segredo de justiça, os processos são públicos e pode ser mostrado, não tem problema nenhum. A própria audiência de instrução ela é pública. E eu sempre falava isso. E a maioria dos processos. Você pegou em vídeo, é isso? Depoimento dele. Eu peguei tudo. Eu baixei o processo, eu via as peças, eu mostrava as peças e mostrava a audiência. E quando eu comecei a mostrar a audiência, eu comecei a mostrar para as pessoas que que os réus mentiam para o juiz. Fantástico, cara. Que trabalho importante que você fez. Você mostrava o vídeo da audiência. Eu ia fazendo react. É a mesma coisa que tivesse eu que tô aqui, era a audiência do cara. E eu tô no seu lugar aí fazendo react, entendeu?
React, pô, fantástico, cara. Bom. Isso. Aí eu ia fazendo react e ia falando assim, poxa, como é que esse cara pode estar falando isso? Aí eu pegava o laudo da Polícia Federal, botava do lado e falava, gente, olha ele aqui dentro do prédio. Como é que ele tá falando que não estava dentro do prédio? Nossa, desmascarava na hora. Não, na hora, assim, é na lata, entendeu? Aí, tipo assim, o cara ele fazia um vídeo, eu pegava não só o vídeo dele, da audiência, como eu pegava os... Desculpa, você já estava preparado para isso? Quer dizer, você já tinha a imagem dele ali da Já, não, antes de colocar o primeiro vídeo, eu já tinha descido mais de 50. Tá? Então, só eu já analisei, eu acho que perto de, sei lá, uns 500 processos, mais ou menos, em 3 anos. Você disse que mais acompanhou essa fase. Não, assim, né? sem nenhuma, assim, eu não tô, eu não tô, eu espero que vocês entendam, eu não tô sendo arrogante. Tá. Eu tô só mostrando a realidade. Hoje, fora os juízes, porque nem os advogados têm acesso a tantos processos, fora os juízes, eu acho que eu sou a pessoa que mais analisou o processo do dia 8. Claro, e às vezes nem juiz, porque quem analisa é alguém de cartório. Também, existe isso também, E eu tenho certeza que as pessoas que me acompanham desde 2022, mais ou menos, antes mesmo do dia 8 de janeiro, essas pessoas também conhecem tantos processos quanto eu. Então, assim, todo mundo acompanhou comigo, ponto a ponto. Uma das pessoas que me colocou aqui, inclusive, que eu tenho que mandar um beijo pra Sara Góes, né, que ela falou comigo através de você e tudo mais. Ela é uma pessoa que conhece centenas de processos, porque ela me acompanha desde o começo, sabe? Ela que abriu as primeiras portas pra mim. Então, eu sou muito agradecido a Sara Góes, assim, não tenho nem palavras. Beijo, Sara Góes. Deixa eu ver se sai coraçãozinho aqui. Deixa eu ver se vai sair. Aí está um coração. Entendeu? Então saiu o coraçãozinho aqui pra Sara Góes, porque a Sara Góes foi uma pessoa assim que me deu... que me ajudou a transmitir isso tudo. Então, vamos lá, vamos ao assunto, pra gente chegar aqui na tua pergunta, né? Chegar no de hoje, tá? O que você faz no mão do de hoje. Então, o que acontece? Eu comecei a perceber que existia uma defesa ruim, porque eu analisei muitos processos, eu via que os réus mentiam descaradamente para o juiz, mesmo as provas estando ali. E eu com o conhecimento que tenho de direito, que não é muito, mas é o suficiente para entender uma defesa mal feita, eu percebi que, poxa, se você tem todas as provas ali, se o cara fez o vídeo dentro do prédio, se tá tudo ali, por que ele insistiu em mentir para o juiz, sendo que o juiz tinha tudo na mão? Uhum. Isso só prejudica o réu. Se ele contribuir com a justiça, se ele, por mais que ele tenha uma pena grande, de 17 anos, e lembrando, sempre deixando aqui claro, eu sempre deixo isso claro, Alexandre de Moraes deu a pena mínima em todos os artigos. A pena de 17 anos, de 14 anos, ela foi simplesmente a somatória de vários crimes, na mínima. Na mínima. Então, por exemplo, o crime era de 4 a 12, que é o artigo 359L, por exemplo, 4 a 12, ele dava 4 e 6 meses. 5 e pouco, pelo agravante. Se ele era de 4 a 8, que é o 359M, ele dava de 4 a 8, ele dava 4 e, sei lá, 6 meses também, 4 às vezes. Estava muito mais próximo do mínimo, né? Não, sempre basicamente. Tô aqui, tá? Tá preto, mas eu vou voltar. Aí o que acontece? Eu comecei a perceber isso e comecei a criticar a atuação dos advogados. Como eu não tenho OAB e sou jornalista, eu posso criticar a atuação dos advogados. Isso. E os advogados acham que são intocáveis. Não. E eles começaram a achar que eu não tinha o direito de criticar. E muito menos o direito de mostrar as audiências. Porque eles achavam que era que as audiências... Teve advogado tão ignorante... Olha só. O primeiro processo que eu tomei, o advogado era tão ignorante, mas tão ignorante, que ele escreveu assim no processo. É necessário que o juizado tenha conhecimento de como ele acessou os processos. Sendo que o processo é público. Claro. Pra tu ter ideia da acusação, assim, coisa absurda, bizarra, né? Uhum. E aí, enfim, eu comecei a verificar isso.
E o que aconteceu? Esses advogados que eu comecei a debater, eles começaram a me processar por absolutamente nada, eles criaram associações. Uma associação chamada ASFAV. Tá? Associações com CNPJ, tá? Associações, de verdade. ASFAV significa Associação das Vítimas e Familiares dos Presos do 8 de janeiro. Eu vou repetir pra você. Eles tratam os caras do 8 de janeiro como vítima. Claro. É inacreditável. Como vítima, associação, ASVIFAV? Não, ASFAV, Associação de Familiares Vítimas. e Vítimas do 8 de janeiro. E foi um advogado que criou? É isso? Foi. São 3 advogados. Um advogado, ele se chama Ezequiel Silveira, e ele tá todo dia na internet chamando o Alexandre de Moraes de torturador, imputando crimes gravíssimos ao Alexandre de Moraes. Ele não tem papas na língua, ele vai lá e fala. Ele é tipo os outros caras, assim. Bizarro. A outra também é, como se diz, o nome dela é Caroline Siebra, que hoje se tornou assessora do senador Girão. Tá? Eu descobri que ela se tornou assessora do senador Girão. E a outra dessas FAV é a Gabriela Ritter, que é fundadora com eles. A Gabriela Ritter, ela é advogada e ela é filha de um dos golpistas do dia 8 de janeiro que está foragido. Foragido. Então eles criaram essa associação, tá? Eles criaram essa associação. E depois eu descobri através do vídeo, porque eu via todas as lives dos foragidos, até o fim. A live de 2 horas, era um saco. Mas eu tinha que ver, pra ver se eu pescava alguma coisa. Claro. Então, eu via tudo e baixava os vídeos. Eu já baixava. Os vídeos que eu não conseguia ver, eu já baixava. Das lives. Então eu tenho aqui teras e teras de vídeos deles. E num desses vídeos, eu vi, que eu não tinha visto até o final, eu fui ver no outro dia, eu fui até o finalzinho. Nos últimos... o vídeo tinha quase 2 horas. E eles falaram isso nos últimos 3 minutos. Eles falaram o quê? Olha, gente, quem quiser mandar uma ajuda pra nós aqui na Argentina, pode mandar. Tem uns meios pra mandar pra nós. E isso é favorecimento pessoal. É proibido você mandar dinheiro pra um foragido. Né? Aí, isso é crime, né? Aí eles falaram assim, olha, gente... quem quiser mandar pra nós, tem que lembrar que ele deu o nome de todos os advogados. Ele falou assim, doutor Caivano, doutora Daniele, doutora não sei o quê, doutor não sei o quê, doutor não sei o quê. Todos eles estão pagando os nossos aluguéis aqui. E estão fazendo um trabalho lindo. Já era. Aí peguei isso aqui e já meti pra Polícia Federal, pra tudo, entendeu? Pra abrir um inquérito. Né? Aí eu tinha tudo, fiz uma live, obviamente, a live bombou, aí os advogados entraram na minha live me xingando, tipo, de tudo que é nome, desesperados advogados, né? Me xingavam nos comentários, mas nunca sentaram um debate comigo, né, na verdade. E aí, o que acontece? Aí, sabe se ela foi usada de alguma maneira pela Polícia Federal em alguma situação, não? Então, eu não sei como tá o andamento. Eu não sei como tá o andamento, porque eu sou o denunciante, mas eu não sou parte, né? Então eu não sei como é que tá indo o andamento. Eu sei que não. Aí eu vou te explicar já uma coisa importante. E tem uma outra associação também, que chama Gritos da Liberdade. Gritos? Que é Gritos da Liberdade. É uma outra associação, tá? São 2 associações. É ASFAV e Gritos da Liberdade. Eu não sei se essa Gritos da Liberdade tem CNPJ, mas a advogada fala em nome dessa associação Gritos da Liberdade, tá? E essa outra associação, ela tem a Taniele Teles, tá? Que é uma advogada, e tem um outro que ele ficou famoso na minha live porque eu chamo ele de Top Top Top. E ele ficou famoso. Por que ele é top, top, top? Porque esse advogado, ele tem um certo quê de ele se acha, sabe, assim, ele se acha a última bolacha do pacote. E ele disse, ele fez uma postagem dizendo que ele ganhou um prêmio, que eu não sei de onde veio esse prêmio, eu não sei que prêmio é esse, eu não sei qual que é. Que ele falou, ele mesmo postou um vídeo dele, assim,
com um óculos escuro preto e pá, e, meu, o cara todo pá. E ele falando assim, hoje eu sou considerado o top 3 mais influente advogado do país. Sei lá de onde ele tirou isso. Tipo assim, eu sei que era uma comédia a foto dele e tudo. E ele é um bolsonarista, assim, ele é um bolsonarista, assim, declarado. Eu tenho foto dele com uma criança no colo. Ele falando pra criança, e o Lula, aquele 9 dedos. E a criança... Não, coisas absurdas, você não tem ideia do que eu tenho dele. Usa uma criança ainda. Uma criança pequenininha mesmo, tipo de 6 anos, assim. Coisa absurda. Nossa, assim, eu tenho isso tudo. Não pode. E outra coisa, você acha, o que eu vendo, o esquema é o seguinte, eles criam associação, arrecadam recursos, é isso, essa associação? Isso, então, vamos chegar lá agora. Então, essas associações... É um esquema, entendeu? E ainda não, me esquemão. parece que alguns deles têm projeto político, parece. Exato, então a gente vai chegar lá. O que aconteceu? Eles criaram essas associações, através dessas associações, eles arrecadam dinheiro, e vou falar pra você, é muito dinheiro. A gente não tá falando de coisa de 20 mil, 30 mil, a gente tá falando de milhão. Nossa. Milhões de reais. Como que você sabe que é tanto? Porque os próprios denunciantes falaram isso. E outra coisa... Tá? E outra coisa, não é só isso. Eles, até hoje, não abriram as contas para os próprios associados. Tá. E aí, eu vou te falar mais. Quais os outros indícios? Além deles não abrirem o extrato da conta, eles não abrem. E todo mundo que pede o extrato é ameaçado por eles. E eu tenho os vídeos e áudios das ameaças. Eu tenho os prints das conversas dos advogados falando assim, você tá pedindo essas coisas, eu nunca mais vou te mandar nada. Eu não vou te mandar nada, porque você fica aqui, não sei o quê. Então tem tudo isso. E aí, por que é milionário? Porque depois que começaram essas associações, esses caras das associações começaram a viajar para os Estados Unidos, tipo, 2, 3 vezes por mês. Viajaram para a Europa várias vezes. Tudo na rede social deles, é isso? Tudo na rede social, não tem nada escondido, tá tudo provado. Nossa. Argentina eles iam toda semana. Entendeu? Aí tem uma justificativa porque os foragidos muitos estão lá, né? Então ele pode ir para levar dinheiro, essa coisa toda. Né? Sim, com certeza, porque os próprios foragidos disseram que eles falaram o nome e agradeceram publicamente em live. Obrigado, doutor tal, que estão pagando os nossos aluguéis aqui na Argentina. Aluguéis de famílias inteiras, de pessoas. Na verdade, se for pai, parente, pode, porque você pode ajudar na fuga. Sim. Agora, sendo... advogado não. Advogado não, exatamente, é favorecimento pessoal, é isso mesmo. Favorecimento pessoal, é crime, exatamente. Assim, essa parte da lei eu conheço toda, e assim, não tem problema do parente ajudar, mas é o seguinte, descobrir que o parente ajudou é uma coisa, o parente está sendo usado de esquema para se manter lá, não pode, tá? Por isso que o Alexandre de Moraes bloqueou contas de filhas de foragidos, porque eles estavam usando os parentes com essa desculpa. Uhum. Não pode ser uma coisa continuada. Sabe? Não pode ser assim, por exemplo, já que o meu parente ele pode me ajudar na fuga é uma coisa. Utilizar a conta do parente para se manter foragido, burlando a justiça é outra. Uhum. Aí já entra um tipo de coação no curso do processo, já entra outras coisas, né? Então é outra parada, né? Então, assim, o que acontece? Hoje, o que aconteceu? Hoje aconteceu de um dos foragidos me ligar porque ele tinha 2 reclamações. A primeira reclamação que esse foragido me ligou foi porque ele brigou com um dos foragidos lá, que é um cara chamado Simon, que ele é conhecido como Pastor Simon aqui no Brasil. Ele é muito famoso. É Simon Patriota, tá? Esse Simon Patriota, ele acusou esse Simon Patriota, que morou com ele durante 3 meses, de roubar ele. E ele tem as provas, ele me mandou as provas dos roubos, falou... Os dois são foragidos, é isso? Os dois foragidos, os dois com penas de 16 anos, mais ou menos, 16 anos e 6 meses, tá? E como é que me chama essa fonte sua, esse que ligou?
Adalto. Tá. Adalto. Eu não lembro o nome dele todo. Eu tenho que ver Tudo aqui bem. nos Depois processos. Eu não tá lembro bom, agora. Tá. eu verifico depois. Uhum. Isso. Adalto. O Adalto, ele ligou porque ele falou assim: Vitor, eu tenho os meus. 14 anos, desculpa, não foi 16, foi 14 anos que eles tomaram. Tá. É porque é o seguinte, né? Pra quem não entende, a diferença é o seguinte: quem tomou 17 anos, geralmente foi aquele que invadiu, fez vídeo incitando para mais irem. Tá? Esses caras tomaram 17. O cara que tomou 14 é basicamente aquele cara que invadiu e não incitou tanto. Fez um videozinho ou outro ali, mas não incitou. Não falou para mais pessoas irem, entendeu? Não foi tão agressivo. Ou o cara que... 14 anos, ou o cara mais... Essa é a padronização que eu percebi. Ou o cara que, por exemplo, entrou na praça, ficou ali nos arredores do prédio, mas ficou incitando. Também tomou 14,6, né? Entendeu? Sim. Aí os caras que, por exemplo, foram pegos na praça... Isso que você está falando, desculpa, eu tenho que falar para salientar, ressaltar alguns pontos. Tem uma lógica, entendeu? Você tem Sim, tudo tem lógica. Tem tudo critério. Tudo tem critério. Inclusive, por exemplo, quem tomou, por exemplo, 13 anos. 13 anos e 6 meses. É o cara que, por exemplo, foi descoberto pela impressão digital dentro do prédio, pela impressão digital do vidro, mas ele não incitou, não fez vídeo. Tomou 13. Entendi. Tá? E a Débora, por que ela tomou aquela pena? Você tem o caso dela? A Débora tomou aquela pena por quê? Porque ela incitou, ela fez uma escrita em cima como se diz? Ela tomou pena de 14 anos. Tá? Ela não invadiu. Entendi, ela não invadiu, tá. Não, ela não invadiu. Ela ficou ali fora, ela não invadiu. E ela, assim, de certa forma, ela incitou na estátua. Tá. Mas ela não entrou no prédio. Então foi a média, do 17 pro 13 deu 14 e pouco. Entendi. E ela incitou... Desculpa, eu devo perguntar a história de que aqueles que quisessem fazer o acordo de não persecução penal... Acordo de não persecução penal, a famosa ANPP, ela só é feita para crimes abaixo de 4 anos. Ah, tá. Isso é regra, isso é lei. A maior parte fez acordo, não é isso? Não foi a maior parte que fez, não. Foi a menor parte que fez. Ah, tá. E essas de 14 não podia fazer acordo, portanto. Não. A ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal, é um acordo que você faz se você é réu primário e tá respondendo um crime menor que 4 anos. Mas para que essa ANPP ela seja homologada pelo juiz, ela precisa confessar o crime. Só que não é uma confissão aleatória, tá? Tipo assim, tem gente que fala assim, então o cara vai confessar qualquer coisa. Não. O Ministério Público já tem as provas. Tá. Você só tá confessando para não precisar ir o processo até o fim. Para terminar ali. Então você tá ajudando a justiça a quê? A diminuir tempo, a desafogar a justiça, a não precisar fazer as diligências até o final. Tá? Então isso é acordo de não persecução penal. Então você no início do processo, você já faz aquilo. Só que existe a jurisprudência de que a pessoa pode homologar o acordo de não persecução penal, inclusive já chegando no final do processo. Infelizmente, existe isso. Tá? No geral, seria um acordo para desafogar a justiça. Tá. Dando uma pena menor para uma pessoa que confessou o crime, já que as provas estão todas ali, não ia precisar daquele tempo todo perdido. Só isso que tem gente... vai pegar a pena, até a pena mais elevada. Não, isso só serve para penas abaixo de 4 anos. Tá bom. Tá? Penas abaixo de 4 anos, sem violência e grave ameaça. Tá. Se tiver violência e grave ameaça, não pode. Tá? Tem que ser crime sem violência e grave ameaça, réu primário, pena abaixo de 4 anos, ANPP. Tá? Aí o que acontece? Algumas pessoas tinham a possibilidade de fazer o ANPP e não quiseram fazer. Essas tomaram uma pena aí de 1 ano, mais ou menos. Tá? Elas foram condenadas. A maioria não, acho que 100% que estavam nesse coisa aí foram condenadas. E não fizeram. É a maior parte, porque se fala que seria a maior parte pegou pena leve, seria isso.
A maior parte pegou pena leve, mas nem todas assinaram o acordo de não persecução penal, mas uma grande parte assinou. Porque assim, no 9 de janeiro, assim, 8 de janeiro, que é o inquérito 4922, é de quem invadiu o prédio. 4921, inquérito 4921, foram 1.200 pessoas, se não me engano, foram presas no dia 9. Tá? Foram presas no dia 9. Que foram presas acampadas no QG. Vitor, por que elas foram presas acampadas no QG? Porque elas, mesmo depois do dia 8, elas se mantiveram lá, incitando a invasão. E isso foi homologado em 2021 pelo Bolsonaro, na Lei 14.197. Foi homologado o parágrafo único do artigo 286. O artigo 286 é a incitação ao crime. Então tem um parágrafo único que foi adicionado em 2021 pelo próprio Bolsonaro, em que ele disse o seguinte: incorre na... eu não vou lembrar com as palavras exatamente, mas eu vou falar, vai chegar perto, tá? Incorre na mesma pena quem incita as Forças Armadas contra elas, contra a sociedade ou contra as instituições civis, alguma coisa assim, e contra os poderes, tá? Então, se você simplesmente falar, Forças Armadas, invadam, tal, isso já é crime. Você já tá ali... Né? Animosidade, exato. Entre as próprias forças... Essa sua representação está nesse sentido, né? Eu vi... Você fez uma representação desse sentido, né? A representação que eu fiz nesse sentido lá no Ministério Público foi com relação aos advogados que estão bancando os foragidos. Então, a gente fugiu um pouco do tema, eu vou voltar aqui. Aí vamos lá. Isso, aí eu vou voltar. Aí esses... Vamos voltar pro Adalto. Isso, o Adalto, ele tava... O Adalto tava... Isso. Desculpa. É que é muito assunto, né, cara? É embaçado, né? Eu estou muito interessado, porque você sabe muito. É uma represa gigantesca. Mas vamos lá. Então vamos lá. Aí o que acontece? Esses advogados, o Adalto, ele ficou primeiro bravo com um dos patriotas, tá? Eu vou chamar de patriotas, só para vocês terem a referência que são esses foragidos lá, né? Os patriotas do 8 de janeiro, tá? Mas não são patriotas, né? Então esses foragidos, essas pessoas que os supostos patriotas bolsonaristas, um deles roubou esse cara. Roubou mesmo, de roubar, de tirar dinheiro, de levar coisa do cara, de enganar ele em aluguel na Argentina. E o cara ficou muito mal com isso. E aí, ele começou a investigar esse cara, que chama Simon, que é Simon Patriota. Ele começou a fazer tanta besteira lá e ameaçar esses outros patriotas que estão lá foragidos, que esse cara decidiu investigar algumas coisas e decidiu saber por que ele recebia mais dinheiro que os outros. E aí o que aconteceu? Como eles sabem que eu faço esse tipo de denúncia, ele falou assim pra mim hoje: Vitor, não importa se você é de esquerda ou de direita, eu só quero desmascarar esse pessoal. E você tem alcance. E aí eles falaram: então beleza, então vamos fazer. E ele sabe que eu manjo. E eu fui indicado por uma outra mulher, uma outra moça, que já cumpriu a sua pena, que ela foi presa naqueles atos mais leves, que ela tomou pena de 1 ano. Essa moça me indicou pra ele, pra eu fazer isso, que ela falou que eu seria a pessoa certa pra fazer. Tá? Aí o que aconteceu? Ele falou hoje o seguinte, que essas associações escolheram pessoas para mandar dinheiro para lá e esse dinheiro não tá chegando para as pessoas lá do 8 de janeiro. E aí ele começou a denunciar, ele falou: para onde tá indo esse dinheiro? Aí ele começou a perceber que os advogados estavam fazendo viagens internacionais caríssimas. Nossa. E estavam usando dinheiro, entendeu? Pra que eles foram pra Europa? Pra que eles foram pra não sei onde? Pra que foram pra você? Porra, não tem como, né, velho? Com esse dinheiro, entendeu? E aí ele falou, inclusive, ele falou o quê? Ele falou: cara, tem uma família aqui, que tá aqui, que eles estão ricos. Os caras não passam necessidade. Por que eles não estão passando necessidade? Aí ele descobriu
que uma grande quantia de dinheiro é destinada para a filha de uma das foragidas. Que lembra daquela foragida? Eu sou Alessandra Faria Rondon, eu estou aqui, eu sou não sei da onde. Ela fez um vídeo lá no Congresso, no Senado, bizarro, tá? Tipo assim, que ela falou, eu quero que prendam esses senadores, não sei o quê. Aí depois eu fiz é bizarro. Então o que acontece? Essa menina, ela tem uma filha, e essa filha dela foi morar na Argentina. Só que essa filha dela tá com o nome limpo. Tá, A filha dela tava grávida ainda, não. O marido dela, dessa Faria Rondon, inclusive ela falou assim no vídeo dela, eu quero intervenção militar, não é intervenção, é intervenção, tá? Com o R bem do interior mesmo. Eu quero intervenção militar, tá? Ela queria isso, seja lá o que for. Aí, então o que acontece? Ela ficou famosa por isso, olha lá o pessoal escrevendo já aqui no chat, intervenção. A hora que você já mencionou, ela já escreveu aqui. O pessoal já conhece a figura. Aí o que acontece, cara? Ela tá usando. Então a filha dela foi escolhida meio que para fazer a repartição do dinheiro na Argentina. E ela é foragida, essa mulher, a mãe. A mulher, sim. A mãe é. O pai também. O pai estava preso na Argentina. Foi um dos 5 presos na Argentina, que agora tá de tornozeleira eletrônica esperando a extradição. Tá. Mas esse cara que me ligou hoje à tarde falou, essa menina, ela que recebe o dinheiro, e o dinheiro não é repassado para as outras pessoas de forma proporcional. Aí ele me falou o seguinte, teve então o que acontece? Tem grupos lá dos foragidos. Tem grupo dos dissidentes dessa mulher, da intervenção. Tem grupos que não falam com ela, que são brigados. E tem um grupo que é dela, que ela protege. Tá. Esse grupo que protege recebe o dinheiro. O grupo que não tá junto com ela não recebe o dinheiro. E é por isso que tá tendo a treta. Aí o que acontece? Essa mulher que recebe o dinheiro, a filha dela, que ela tá junto nesse esquema, falaram que ela tá vivendo muito bem lá na Argentina. Que ela tá, vivendo assim, vida de magnata na Argentina. Por quê? Ele me falou que a última ajuda que teve lá na Argentina foi numa base, mais ou menos, se não me engano, para 60 pessoas, 10 mil para cada um, 10 mil reais para cada um. Coisa de 600 mil, a última ajuda. E teve uma mulher do grupo que é protegida dela, que não recebeu os 10 mil. E ela decidiu fofocar pros outros. E decidiu reclamar. Então tem gente dentro do próprio grupo dela que já tá virando dissidente porque não tá recebendo os 10 mil prometido. Tipo, ela vai lá e dá 3. Aí os caras falam, pô, por que tu me deu 3 se são 10 mil pra cada um? É 10 mil por mês que eles recebem, é isso? Não, 10 mil, acho que assim, acho que não tem um por mês, assim, sabe? Não tem um por mês. Eu acho que assim, tem umas coisas. Aí ele também me disse que é o seguinte: eles recebiam, o pessoal que recebia menos, lá de uma outra associação, lá das FAV, parece que eles tinham que fazer, para eles receberem vídeos, para eles receberem dinheiro, tipo R$350 por mês, alguma coisa assim, eles tinham que fazer vídeos. Se não fizessem vídeos mostrando que são humilhados, mostrando que não recebia. Entendi. Porque esses vídeos serviam para as associações arrecadaram mais. Caramba. Entendeu? Sem esses vídeos, não tinha como a associação arrecadar e mostrar que eles estavam precisando. Claro, eles fazem a propaganda, né? Propaganda, precisa da propaganda. Então eles tinham que se humilhar para receber. Claro. Entendeu? E esse é o cara que carrega o piano. Ele não recebe a maior parte do dinheiro, mas tem que Não, esse cara que veio... esse cara que carrega o piano. Só que é o seguinte, eles estão percebendo que eles não estão recebendo o dinheiro que deveriam. Mesmo sendo crime, tá? Eu tô falando aqui de um crime, tá, gente? Sim, não claro, pode. Claro. Então é crime, assim, é um crime, tipo assim, é um crime sendo... É a traição do crime. Claro. É um bagulho louco, assim, é um looping, assim, que a gente fica meio perdidão, assim, no meio, né? Claro. Porque é muito complexo, né? O Adalto é dissidente, é isso. O Adalto é um cara que ele tá dissidente por causa desse cara aí do Simon, e aí que vem a bomba.
Aí que vem a bomba. O Simon, ele sabe de todas as tretas dessas associações, segundo ele. Ele sabe de todas as tretas, ele tem inclusive recibos das associações, recibos de entrada e saída de dinheiro na Argentina, pelas associações, ele sabe um monte de coisa, e ele disse que o Simon tem essas associações na mão e esses advogados na mão. Então ele recebe mensalmente um dinheiro dos advogados para ele não abrir a boca. Tá, o Simon. O Simon. E ele falou que o Simon tem grana. E ele falou que o Simon, ele falou que isso aí tá tudo gravado, tá? Eu fiz live com o cara hoje, foi uma live de 2 horas. Eu tenho, inclusive, todos os áudios e provas que ele me mandou, das traições, de tudo. Eu tenho prints da advogada ameaçando a mulher que vai processar se ficar enchendo o saco dela. Tipo assim, tenho tudo isso, tá? Tá tudo comigo isso aqui. Aí o que acontece? Tá tudo comigo e com mais algumas pessoas que eu já mandei pra proteger as provas, né? Pelo WhatsApp. Aí o que acontece? Esse cara de hoje, ele falou que essas associações, elas estão com medo. Porque depois que eu entrei com o processo na PGR, porque eu fui pra Brasília com todas as provas, porque quais provas que eu tinha? Eu tinha um vídeo de 3 foragidos, falando o nome de cada advogado que bancou os aluguéis deles lá. Eu tinha várias fotos dos advogados com os foragidos nas casas deles. Várias fotos. Tipo, dezenas e dezenas de fotos. Eu tinha os próprios advogados falando com vídeos dos advogados falando com deputados da Argentina. E os deputados falando, fiquem tranquilos que nós vamos dar um jeito de deixar eles aqui seguros. Ou seja, ajudando os foragidos a ficarem lá. Isso também não pode, né? Porque isso aí tipo, tá interferindo no processo, tá interferindo em tudo. Aí eu fiz essa denúncia lá na PGR, na Polícia Federal, pessoalmente em Brasília. A PGR me recebeu, a Polícia Federal eu falei por telefone e mandei para os lugares que eles mandaram. A senadora Soraya Tronic fez vídeo comigo, a senadora Elisiane, inclusive a senadora Soraya Tronic, ela foi muito atenciosa, foi quase 2 horas de reunião com ela, tá? E ela sempre tá ajudando muito. Quem mais? A senadora Elisiane Gama também me deu muita atenção, a senadora Elisiane Gama. Eu também fiz lá denúncia na OAB contra os advogados. Eu fui na sala do Simonetti, tá? Entregar toda a denúncia, falar tudo certinho. Ou seja, tá tudo lá. Aí, quando eu fiz essa denúncia, eles pararam. A Asfav parou de fazer, eles pararam de arrecadar, parou a propaganda toda, do dia pra noite. E eu acho que depois que eles pararam, que eles meio que não precisavam mais dar esse tipo de esclarecimento publicamente, porque eles perceberam o crime que eles estavam cometendo e eles descobriram o que eu descobri. Aí aconteceu o quê? Eles meio que começaram, acho que, a pegar o dinheiro e usar, tá ligado? Porque não tinha prestação de conta, tá ligado? Então, ninguém sabe quem ajuda e ninguém sabe... Eles ameaçam quem pede, né? Exatamente. Quem tem prestação de contas. A moça... Curiosidade, como é que o Adalto tá vivendo hoje? Então, o Adalto, ele falou que vive de bico lá. Vive de bico. Agora eu não sei que tipo de bico, ele não quis abrir. Tá? Porque eu acho até porque se ele abrir, vai queimar ele lá e ele vai ficar zoado, né? Mas ele falou que não recebe 1 centavo, ele não recebe 1 centavo de ajuda dessas associações. E é por uma das causas que ele está denunciando. Porque ele sabe que as associações foram feitas para ajudar os foragidos lá. Tá? Ele deixa isso muito claro. E um outro print que eu tenho é que a doutora Taniele, eu não sei se foi a doutora Taniele ou a outra, tá? Eu não vou agora... mas eu tenho o print, depois eu vou mandar tudo. E aí o que acontece? Esse print fala que ela acusa ele de ser agiota na Argentina. Acusa quem? A advogada acusa o Adalto de ser agiota na Argentina. Não sei se é o Adalto que ela acusa ou o Simon, um dos dois. Hã? Tem fundamento? Não, então, é uma advogada falando, é advogada de uma das associações.
Porque é o seguinte, o cara fala assim, você tá levando dinheiro. Aí ela fala assim, eu vou te processar e eu sei que tu tá fazendo coisa errada aí, e além do 8 de janeiro, tu ainda vai responder um processo por outra coisa. Ou seja, a advogada que era pra ajudar, já tá chamando ele de bandido. Lembrando que, que essa advogada, ela tá namorando com um dos presos do 8 de janeiro, que levou 14 anos. Então tem muita ligação, tem ligação agora até afetiva, entendeu? Informação original, informação muito boa. Essa pergunta aqui do Roger, o arquiteto, ele fala, Vitor, fala da associação com o PCC, existe? Então, então, eu tô aqui com as provas, eu tô analisando todas as provas ainda, mas ele foi muito contundente em dizer publicamente o quê? Que esse Simon, o Adalto, ele, que é esse que me fez as declarações hoje, ao vivo, esse Adalto, ele me mandou inclusive algumas coisas e ele disse que se a Polícia Federal procurar nas contas da mãe do Simon, que é a conta de onde o Simon fazia as tretas dele, de tudo, ele usava a conta da mãe dele para poder de alguma forma esconder da justiça, porque o Simon foi condenado, tudo que ele tiver tá bloqueado. Ele disse que ele tem apartamento, que ele tem não sei o quê, e que ele fez um monte de coisa em nome da mãe, inclusive coisa errada, que ele é ligado a PCC e a vários esquemas errados, que ele ameaça de morte todo mundo, inclusive ele me mandou áudios que eu ainda não consegui verificar inteiros, do Simon ameaçando pessoas de morte. Eu pedi pra ele me mandar hoje, inclusive, tá tudo no meu coisa. E ele falou que esse Simon é muito perigoso. E se você quiser, a pior, o Simon é aquele cara que você deve ter visto na mídia, que ele invadiu uma palestra do Gilmar Mendes na Argentina. Você lembra que teve uma matéria? Você quer que eu te mande essa matéria? Aí você bota na tela? Mas eu lembro desse episódio. Ele que invadiu? Eu vou te mostrar quem é o Simon aqui. Tá. Se alguém puder mandar o link aí de repente pra mim, gente, que eu vou ter que procurar aqui agora. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Eu vou te mandar esse link, porque o Simon, ele foi o cara que foi atrás do Gilmar Mendes numa palestra dele. Então, quer dizer, se esse cara é tão perigoso que ameaça as pessoas, ele chegou praticamente do lado do Gilmar Mendes. É muito perigoso. Claro. Ele conseguiu atrapalhar um evento. A atuação dele, quando ele faz isso, estando lá, ele legitima, né, a posição dele, de alguma maneira, perante o grupo, como de liderança. Então, ele fez aquilo, o próprio Adalto falou que o Simon fez aquilo para quê? Para tentar se mostrar, para continuar com esse papo de patriota. Exatamente. Né? E aí ele tem as vantagens dele, porque ele se apresenta como um líder, um corajoso, etc. Isso. Tinha essa intenção, exatamente essa intenção. Tá? Mas assim, o cara tem um histórico bizarro e não é a primeira pessoa, tá? Tem várias pessoas lá na Argentina que estão com medo do Simon. Entendi. Entendeu? Então, aí eu perguntei pra ele assim, Adalto, por que você... o Roger aqui falou assim, Victor saiu pela tangente. Não entendi, eu saí pela tangente. Ele acusou formalmente o companheiro de quarto. Roger, entenda o seguinte, uma coisa é ele falar, outra coisa é ele provar. Enquanto eu não tenho a prova aqui, eu não vi a prova de que ele é filha com o PCC, a única coisa que eu posso falar aqui é, ele disse que ele tem ligação, eu não posso dizer que ele é. Perfeito, e aí mostra a sua prudência. Não, eu sou jornalista, eu não sou Malu Gaspar, vai me desculpar. Isso daí dá credibilidade ao Victor. Não, eu não quero, eu não sou daquela linha lá, tem uma linha aí do jornalismo que eu discordo. Então, assim, a minha linha eu tô falando o que foi dito, e o que eu tenho prova eu posso afirmar, porque a prova tá aqui, como eu posso afirmar que existe ameaça, existe ameaça de uma advogada, ameaça de processo de uma advogada com um cara do 8 de janeiro. Isso, obrigado, Roger. Então é isso que eu quis dizer, tá? É isso que eu quis dizer, Roger. Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, quando você faz jornalismo investigativo, eles pegam você num deslize, algo que fala... Na vírgula.
entendeu? Uma vírgula. Fala, não, tá vendo? Tá falando do PCC, não tem prova nenhuma, é sensacionalismo, etc, entendeu? Não, não, Então, não, não. Foi agora, o Simon, tem uma o fonte Simon que falou, o Simon que falou que ele é pesado, porque ele estava, por que que por que que ele ligou o Simon ao tráfico PCC? Porque tem um cara que foi extraditado recentemente da Argentina, com ligação ao tráfico, e o Simon era muito amigo desse cara. Uhum. Teve um brasileiro que foi extraditado recentemente, e ele falou que o Simon andava com esse cara de noite. Exato. Já começa a ter indícios, né? Já reforça, não é só Exato. do Adalto. Não é só também, não seria um cara, uma bravata do cara, falar, ó, sou perigoso, entendeu? Porque já existe alguma coisa a mais. Sim, e como ele ameaça as pessoas lá, falando que eu vou te matar se tu fizer isso, tu fizer aquilo, o pessoal meio que ligou isso, falou, pô, ele anda com um traficante que acabou de ser extraditado. Ele é cara de pau, ele ameaça todo mundo, ele rouba as pessoas, ele tem trambique, os advogados do 8 de janeiro meio que tem medo dele. Aí os caras estão falando, não, o cara deve ser muito perigoso. Claro, claro. Claro. Interessante, entendeu? Toda essa história que você está colocando, você tem hoje ali. Quantas pessoas estão na Argentina? Você sabe? Mais ou menos? Olha, a última vez que eu contei pelas minhas lives, tinham mais de 500. E quantos já foram presos? Mas houve um problema do seguinte: teve uma época em que, quando eles pediram lá o asilo e não foi dado, teve uma debandada, sabe assim? Deu uma espalhada. E eles pararam um pouco de postar. Então teve algumas que foram presas nos Estados Unidos, teve outros, entendeu? Mas foragido, provavelmente tem mais de 500. Por exemplo, eu tenho um processo daquele do Didi Red Pill. Já ouviu falar? Didi Red Pill, que era um ex-BBB, o Adriano de Castro Ramos. Esse cara, o que aconteceu? Como eu cobria as manifestações antes do 8 de janeiro, e eu era o cara que falava pra eles assim: saiam daí, vocês serão presos. Vocês serão presos, artigo tal, vocês vão ser presos. E eu falava isso pros próprios bolsonaristas, e a minha live enchia quando eu falava isso. Por quê? Porque eles vinham pra me xingar. Então eu era muito xingado. E como minha live tem bandeira do Brasil, bandeira do coisa, e eu ia de amarelo, eles achavam que eu era bolsonarista. Então, tipo, dava uma confusão na mente dos caras, entendeu? Até hoje, o que eu faço? Eu boto camisa verde e amarela da seleção pra fazer minhas lives, e os caras acham que eu sou bolsonarista e entram na live. Então eu furo a bolha, entendeu? Então tem muitos que caem lá do nada, entendeu? Caem lá do nada. E aí aumenta a quantidade de pessoas. E aí eu consigo furar um pouquinho a bolha. Aí o que acontece? Esse Didi Red Pill, ele fez uma live no 8 de janeiro. Ele era ex-BBB, né? Ele participou do primeiro BBB e tal. E ele fez a live dele no 8 de janeiro, incitando as pessoas. Olha aí, tomamos mesmo, o povo tomando o seu lugar. E eu acho que eu fui uma das únicas pessoas que pegou as principais partes dele. Eu nem sabia quem ele era. Eu peguei sem querer na minha live. O que eu fiz no 8 de janeiro? Quando eles no 8 de janeiro, eu deixava a minha tela dividida. Por exemplo, você desse lado aí, e essa parte aqui com umas 8 janelas de pessoas transmitindo. Então eu deixava umas 8 pessoas transmitindo aqui. Aí eu via uma cena interessante aqui, eu botava essa maior, pá! Aí eu botava outra. Aí o pessoal falava, olha, Vitor, ali embaixo, pum! Aí eu botava, entendeu? Eu fiz um lance desse, assim, entendeu? Como eu trabalho com isso, trabalho com audiovisual, eu faço transmissões, eu tenho uma certa experiência, eu uso ABS e tal. Era o Red Pill, se você não sabia. Um deles era o Red Pill. Mas eu não sabia quem ele era. Eu não sabia que ele era o ex-BBB, não sabia que ele era Red Pill, não sabia, não conhecia essa gente. O que aconteceu? E ele tá foragido, ele tá na Argentina. Ele tá na Polônia, Nossa. Ele tá na Polônia. Aí o que aconteceu? Ele soube da minha live. E eu fiz uma live contra ele, mostrando cada parte. Falei, pô, você quer o Didi Red Pill, ele tá aqui. Olha ele falando isso. O que ele fez? Ele pegou uma das advogadas, entrou com uma ação na justiça na minha cidade, pedindo pra eu tirar a live que eu transmiti dele falando de direito autoral.
Não, nada a Ele ver. falando que... Tem interesse público nesse caso. Então, mas acredite se quiser, a juíza daqui deu pra ele. Deu. Sim, mas houve recurso. Não, estamos recorrendo, só que a live eu tive que tirar do ar. O que aconteceu? Ela mandou tirar do ar. O que aconteceu? Ele falou assim, direitos autorais, que eu não podia ter usado as imagens dele. Eu falei, mano, o bagulho é um crime. Não é, tipo assim... Mano, é um crime. 8 de janeiro, entendeu? Tipo assim, bagulho louco. Aí, ele fez... Aí como se fala? A advogada pediu pra que eu tirasse todos os vídeos que eu falava dele. E ele colocou endereço falso no processo. Porque ele falou que estava morando na Bahia. E ele tá morando na Polônia, e eu já sabia. Inclusive, eu botei o mandado de prisão dele no YouTube aqui, pra todo mundo ver. Entendeu? Aí a gente alegou pra juíza que, poxa, ele é foragido, mas ela falou que não, que deu pra ele. Deu a causa pra ele em primeira instância. Uma juíza singular. Quando foi feita essa... não. Ela de quando? Porque, claro, recorreu, você vai ganhar. Então, aí o que aconteceu? Ela pediu pra que eu apagasse do YouTube. Apagasse! Aí eu falei pro meu advogado, jamais, eu tiro do ar como medida cautelar, É obrigado. Porque, não, tudo bem, tirei porque eu respeito a justiça. Né? Eu respeito a sentença. Claro. Eu respeito, independente de discordar, eu respeito. Claro. Tá? Aí eu tirei do ar, só que ela pediu para apagar, e ela falou que ia me multar se eu não apagasse. Nossa. Aí, obviamente, a gente entrou com recurso e falou, se apagar e a gente vencer na segunda, não tem mais volta. Claro, não tem como. Isso não existe, é uma decisão que não como a pessoa fala no direito, é uma decisão, como se diz? Teratológica e absurda. Porque porque deixa de ser medida cautelar e se torna permanente. Não tem mais o que fazer. Não adianta mais recurso. Aí eu não tirei. Já tem data para o julgamento, tem que acompanhar isso. O tribunal. Não, então, a gente ganhou nesse recurso e eu não precisei apagar. Tá lá a live. Tem que voltar essa live, né? Então, vai ter que voltar. A gente está esperando agora, entramos com o recurso, estamos esperando. E ele e a advogada, eles comemoram na internet. E aí, mostra aí a live. Eles comemoram. Claro, entendeu? Eu falei, não tem problema. Você virou o inimigo número 1 deles, entendeu? Não, eles me odeiam. Os advogados... só pra você ter ideia, os advogados, eles entram com o processo contra mim, em nome desses foragidos, tá? Eles entram com o processo contra mim, sabendo que os caras não vão pagar as custas processuais, óbvio, tá? Só que esses caras já estão com dívidas além das dívidas, porque já entraram na dívida ativa... já entraram com tudo. Ficar com essa dívida, entendeu? Isso vai ter que voltar. Aliás, tem que executar. Mesmo que você não consiga, o seu advogado deve executar, porque na verdade. Não, eu falei para ele executar. Falei para ele executar, exatamente. Vitor, deixa eu falar uma coisa para você. Eu passei até do horário, tá muito boa essa entrevista. nem vi, cara, desculpa, foi mal. A gente vai batendo papo, as pessoas não entendem que essa interação é importante, porque a gente vai batendo papo, eu acho muito legal. O que eu queria é o seguinte, a gente pode continuar na segunda-feira de semana que vem. Podemos, cara, pode ser problema. Pode me ligar, Não tem problema não, segunda a gente continua. Eu vou deixar já agendado para segunda-feira. Eu só preciso que você veja a live de hoje. Veja a live de hoje. Eu vou ver. Eu falei que você é uma represa, não é verdade. Aqui teve a Lucilena que diz, não, você é o Rio São Francisco. Porque, na verdade, aquilo que você apura, você divulga. Eles não represa nada, entendeu? É isso, tá? Então, eu achei bastante importante isso. E o que você acha? A gente vamos manter, vamos fazer na segunda-feira, vamos continuar essa discussão, porque é o seguinte... Já divulga aí. Segunda-feira eu tô contigo. Tem outras que precisam te conhecer. O trabalho que você faz é fantástico. Eu estou aqui... aliás, eu vou ter que ver muito vídeo do teu canal. Eu falei, cara, tem muita coisa interessante. Tudo isso que você está falando. Então, vamos fazer na segunda? Vamos sim. Vai ser um prazer. As pessoas aqui, alguém fez um comentário dizendo golpista dando golpe em golpista. Na verdade, exatamente. É isso. A live de hoje, se você vira a live de hoje, ela é a live do cara, do foragido, ele tá mais pra frente. Então você tem que colocar
mais pra frente, tá? Então você bota lá, eu sei lá, eu acho que eu comecei em 1 hora e pouco, se não me engano. Porque minhas lives, eu faço 2 lives por dia, tá? E eu faço uma live que é das 14h30 até as 17 horas, e depois eu entro novamente ao vivo e faço das 20h30 até as 23 horas, todo dia. Ótimo. São 2 lives de quase 3 horas todo dia. Porque sempre passa um pouco do horário. Muita gente que te conhece, os que não conhecem, devem conhecer, devem passar a conhecê-lo. Bom, nós temos que falar do teu perfil, cara, porque, muito brevemente, você foi candidato pelo PSL, você estava no partido do Bolsonaro em 2018. Isso aí é uma polêmica, né? Isso aí é uma polêmica grande, porque é o seguinte, isso aí foi 2017, né? Isso aí foi na primeira lá atrás, quando o Lula estava preso. E assim, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? Eu tenho 2 coisas que eu sempre repito aqui e eu agradeço muito as pessoas que me seguem, porque elas entendem e muitas delas passaram pela mesma coisa que eu. Em 2017, quando o Lula foi preso, como eu sempre fui um cara que respeita a justiça, e eu nunca imaginei que o Lula, que um juiz e um promotor prenderiam alguém com luio, assim, sabe? Então eu acreditei na justiça quando o Lula foi preso. Perfeito. Sabe? Então, assim, e aí eu não me senti tão sozinho quando comecei a fazer as lives, porque eu vi que muita gente acreditou como eu. E eu já disse muitas vezes que se hoje um dos meus sonhos era encontrar o Lula pessoalmente, olhar no olho dele e pedir desculpa por todas as vezes que eu acreditei que ele era bandido, sabe? E eu já falei isso 1000 vezes. E assim, eu não tenho vergonha de falar isso, sabe? Porque eu acho... Eu digo pra você, você é um dos caras que salvaram o Brasil, cara. Porque se não houvesse essa mudança, desculpa, eu tô falando porque você tem obrigado. Você tem um público já engajado, que sempre foi, e que não muda. E que você sabe qual é o público da esquerda e qual é o público da direita. Quem decide a eleição, quem muda a história, é aquele que observa e é honesto. Entendeu? Então, ele não tem compromisso com o erro, ele não tem aquela coisa de ficar teimando em algo que ele sabe que está errado. É lúcido. Sim. Então, o que você tem é lucidez. Eu sempre falei aqui, que é o que muda o Brasil. Tá? Na nossa bolha, você tem que conquistar outras pessoas e com razão. A racionalidade tem que imperar. Então, isso que você está falando, para mim, reforça a tua credibilidade, e me faz admirador teu, entendeu? Você e as pessoas que entenderam qual era o processo. Olha que interessante. Eu te agradeço muito, mas assim, eu não me vejo como alguém que salvou nada, porque eu acho que é obrigação de todo mundo ter essa honestidade intelectual de assumir um erro, sabe? Eu acho que eu não fiz nada demais a não ser a minha própria obrigação de não apontar o dedo para alguém que realmente era inocente, entende? E depois que eu estudei toda a sentença do Sérgio Moro, 300 e tantas páginas, sabe? Aquela coisa esdrúxula, assim, a coisa mais imbecil que eu já li na minha vida foi aquela sentença, sabe? Inclusive eu fiz uma live, tem uma live no meu canal, eu lendo a sentença, assim, dá nojo, né? E aí, o que acontece? Como eu acreditava muito na justiça, eu cheguei a ser daqueles caras que, poxa, Lula ladrão, que absurdo. E na época que eu morava em Santos, eu denunciava muito, eu já fazia denúncias da minha própria cidade, eu era muito ligado à cidade, eu não entendia nada de governo federal. Tá? Eu era só um papagaio de pirata repetindo o que a mídia falava do Lula em âmbito federal, mas eu era muito focado na cidade, eu sabia cada número da cidade, tudo, e os políticos da cidade me odiavam, porque não passava nada, eu tirei vice-prefeito do cargo, os caras tiveram que fazer uns 10 ajustamentos de conduta por minha causa, os caras fizeram o caos lá, e aí eu fui muito perseguido na minha cidade. E eu ficava muito triste com o PT da minha cidade na época, porque eu pedia pra eles me ajudarem a fazer as denúncias contra o PSDB, que era o partido, e eles nunca me deram abertura nenhuma. Então, eles não me davam abertura, eles nunca nem me atenderam, tá? O máximo de uma pessoa que me atendeu em Santos foi e lá o PT em Santos é famoso, Thelma de Souza, lá se tem a primeira uni em Santos, cara, tipo assim, lá era conhecido como a cidade vermelha, tá ligado? Tipo assim, Santos e a esquerda lá sempre foi muito apagada. Também. Davi Capistrano, exatamente. Mas eles perderam, acho que a partir do Davi Capistrano, eles perderam totalmente, tipo, a mão, assim, nunca mais conseguiram ir pro poder, acabou tudo lá, né? Aí foi PSDB até hoje é PSDB e tá quase virou bolsonarista, né? Quase que a candidata do Bolsonaro ganha.
Mas aí aconteceu que eu fui muito perseguido, o PT nunca me ajudou, nunca ninguém me ajudou lá. Eu sempre fui um denunciador isolado, sabe? Eu sempre fui muito isolado. Então eu fiquei muito decepcionado nessa época com o PT lá e os partidos de esquerda, ao ponto de o Eduardo Bolsonaro, em 2016, ele chegou num monte de amigo meu, porque as pessoas gostavam de mim pelas denúncias que eu fazia. Eu ficava muito em rádio naquela época. Eu não saía da rádio, porque as denúncias eram minhas, basicamente. E eu ficava na rádio, todo dia, todo dia. Ficava na rádio, os caras me convidavam pra fazer programa. E eu até descobri um dia que uma rádio tava me usando pra tentar pegar uma verba da prefeitura, tá ligado? Quando eles conseguiram a verba, eles nunca mais me convidaram, sabe? Bizarro, assim, né? Aí o que aconteceu? Eu nessa época fiquei decepcionado, não tive apoio de ninguém. E o Canto da Sereia, eu já era do PSL, porque como nenhum partido me queria, porque eu era odiado por todos, porque o PT não me dava nenhum espaço. E os caras que eu denunciava era a maioria, que eles tinham todos os coisas no bolso. Tinha um partido que ficou interessado em mim, que era o PSL, porque eu tinha saído candidato pelo PTB, que na época era meio de esquerda ainda, porque era meio de esquerda, mas era era centrão, né? O PTB, ele era gerido por um cara muito famoso do estado de São Paulo. Eu sei quem é, o Campos Machado. Campos Machado. E o Campos Machado tinha um cara muito... Campos Machado, isso. E o Campos Machado tinha um cara muito famoso em Santos também, que era o... Nossa, um barbudão assim, que também era do PTB. Esse cara é trabalhista, lá atrás. Isso, trabalhista, fundador lá, né? Deputado federal, foi isso. Foi constituinte. Faleceu e tudo lá. Isso, então, esses caras, eles me convidaram primeiro, para ser candidato pelo PTB, porque como eu sou produtor musical, eu tinha um negócio que era música antidroga, tá ligado? Porque tava muito ligado, né, negócio de música com droga e tal, e eu fiz um festival de rock mostrando que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que a droga cada um usa como quer, mas não tem nada a ver com a música, né, não necessariamente. Então eu fiz isso e eles acharam interessante esse projeto meu e me colocaram lá. Então eu comecei a fazer isso, aí eu fui candidato a vereador, e eu tive 1.500 e poucos votos sem usar um papel. Nada, sem usar nada. Só pelas redes sociais. Já naquela época, isso foi 2012. E aí, eles me expulsaram do partido, porque eu denunciei o próprio PTB, na época que eu descobri uma falcatrua lá de um dos dirigentes do PTB, eu denunciei o próprio PTB, eu achei que eu ia ser ovacionado no PTB, eu fui expulso e ainda protegeram o cara. Tá ligado? E ainda me processaram. Aí eu fiquei desgostoso da vida. Aí veio um cara do PSL. O PSL era nada, tava no bolso do prefeito. E o cara falou: mano, você teve 1.500 votos. Você consegue ter uma votação boa com a gente aqui, só pra gente tirar o partido da gaveta? Eu falei: quem é do PSL? Ninguém. Eu falei: tá bom, então vamos. Aí eu toquei o PSL. E na eleição de 2018. Na eleição de 2018. Não. Na eleição de 2016. Que foi pra vereador de novo. Eu saí vereador de novo, fui o mais votado. Teve gente que entrou com menos voto que eu, teve gente que entrou com 1.100, 1.200 votos. A legenda não conseguiu fazer. Só que a legenda não fez faltaram acho que 400 votos. Eu montei uma legenda boa, só que os caras sabem fazer conta. E eles pegaram um pastor da minha chapa, deram um carro pro pastor, e o pastor sumiu. Não fez mais campanha, acabou. E a votação dele era certinho o que ia dar pra eu entrar. Nossa. E eu já tava nas pesquisas que eu ia ganhar, entendeu? As pesquisas já estavam dando que eu ia... Só que os caras estavam desesperados. O Vitor das denúncias vai virar vereador, vai dar merda. Votado, cara. Olha que importante. Mais votado. Eu não fui mais votado de todos, né? Mas eu fiquei ali, eu ia entrar, eu ia mais votado do meu partido. Seu partido. E se a gente fizesse uma cadeira, eu ia ser eu ia entrar. Entendeu? Mas eu fui mais votado de que gente que entrou, por exemplo. Teve vereador que entrou no proporcional com 1.200 votos. E eu ia entrar com 1.500. Entendi. Só que só que meu partido não fez uma cadeira. Entendi. Não, e é interessante porque o PSL deu oportunidade a você, como deu oportunidade depois a muita gente. E por isso que fez uma bancada muito grande. Claro, então, mas o PSL nessa época não era do Bolsonaro, não tinha nada a ver com o Bolsonaro. Mas quando foi para o Bolsonaro depois, era um partido, ele era daquele de Pernambuco, lá, o presidente nacional, o Bivar. Ele era do PP. Não, o PSL era do Bivar.
Era Bivar. Então, o Bivar Isso. então, era um partido pequeno, do Bivar, mas dava oportunidade. O grande Sim. problema hoje em dia É, dos na verdade partidos. ele não deu oportunidade. Na verdade ele queria tirar o PSL do ostracismo. Na Porque verdade, era o que só. é o seguinte: não tinha estrela. Quer dizer, você não tem um Não dono tinha. do partido. É isso mesmo. Eu preciso Exato. de gente que. E aí você, uma pessoa como você, que tem trabalho, aparece, tem mídia, acaba tendo a oportunidade, né, de fazer, de ter um bom desempenho numa eleição. Isso. Porque já Aí, tem aí tudo. só. Isso. Aí só pra você entender o link agora, que eu vou dar o link. Como eu já estava no PSL e tinha sido presidente do PSL, e já estava como presidente do PSL lá em Santos, e eu tinha tido uma boa votação, os caras gostaram de mim. Eles falaram, pô, cara, tem um cara que trabalha, tem um cara que montou uma chapa em uma semana, porque eles me deram partido uma semana, tipo uma semana antes das homologações. E eu, em uma semana, montei uma chapa que quase fez uma cadeira. Então os caras ficaram em choque, falando, mano, você trabalhou muito, cara. Tipo assim, então a gente quer você aqui, vamos começar a trabalhar. Só que eu não tinha tempo, porque eu não vivia de política, eu não ganhava nada pra isso, sabe? Eu tinha meu trabalho, eu era produtor musical, tinha meu estúdio. Eu nunca dependi de política pra viver, nem de nada. E eu falei, cara, mas não dá, cara. Putz, isso aí pra mim é estressante e tal. O que aconteceu? Nesse meio tempo, quando chegou lá em 2017, eu acho que não lembro se foi acho que foi 2017 ou meados de 2018, eu não lembro. Acho que foi 2017, né? Que ele entrou no PSL, o Bolsonaro. Isso. E aí, eu já era do PSL, eu já era conhecido do PSL. Aí, o que aconteceu? Quando eles entraram no PSL, os meus amigos, eles já acompanhavam o Bolsonaro. E eu não sabia que meus amigos eram tudo fascistão assim. Pra mim, eles eram pessoas normais. Tá. São pessoas que me ajudaram nas denúncias, tá ligado? Gente que tava do meu lado, que ia na minha casa. E aí eu comecei a entrar numa onda deles, assim. Eles assim, não, Vitor, tem o Bolsonaro que tá vindo aí, que vai acabar com o sistema, e papapá, e tu denuncia todo mundo, e o PT te deixou de lado, e eles não valem nada, e o Bolsonaro... Aí o que aconteceu? O Eduardo Bolsonaro foi lá em Santos, e ele chegou no meu lado e falou assim, pô, Vitor, o Eduardo Bolsonaro, ele chegou pra mim e falou assim, Vitor, eu fiquei sabendo que tu é o cara que faz mais denúncia aqui na Baixada, velho. Eu fui ver uns bagulho teu aí, eu falei, caraca, tu é sinistro. Mano, tu não quer vir deputado estadual pra tu aumentar as tuas denúncias? Falei, mano, quero, velho. Tá ligado? Ele falou, então a gente vai te dar uma força. Aí, beleza. Tipo, eu não sabia que era Bolsonaro, nem... Eu não acompanhava, eu não sabia que ele fazia arminha, não sabia nada disso. Claro. Entendeu? Eu não entendia nada. E meus amigos que falaram, eu entrei na onda dos meus amigos. Meus amigos falaram, Vitor, ele é foda, porque a gente acompanha. Eu falei, mano, não sei nada disso. Eles, não, porque ele combate comunismo. Eu falei, que comunismo? O que é isso? Eu nem sabia o que era isso. Tá ligado? Tipo, eu era pragmático. É antissistema, na verdade. Entrou nessa onda. Aí tu imagina. Ele pegou a onda antipetista, porque de fato havia, por conta da mídia, todo o trabalho que foi feito. É isso. Aí tu imagina, eu era um isolado, odiado, o próprio PT me ignorava, tipo assim, ninguém me dava espaço pra nada, e chegou um cara e falou, não, a gente vai te colocar lá. Aí o que aconteceu? Eu falei, tá bom, vamos. Aí eu fui na onda, botei camisa do Bolsonaro na época, 2017, isso. Mas cara, eu te falar sério, eu era tão focado nas coisas da cidade, porque eu não tava nem aí, porque ele fazia, deixava de fazer, eu não confiava em mais ninguém, pra mim pode fazer o que quiser, pra mim que se lasque. Tanto que não tem vídeo meu falando de ideologia de gênero, não existe isso. Todos os meus vídeos eram técnicos. Olha, o prefeito fez isso, o prefeito daquilo, vamos acabar com isso. Não tem vídeo meu de fascistoide, assim, sabe? Não tem. E aí, com o tempo, eu fui começando a entender que tinha umas paradas meio estranhas que eu não tava entendendo. Aí os meus amigos começaram a me levar pra umas palestras, mano, de falar de comunismo, de não sei o quê. Que eu falei, mano, eu nem sei do que vocês estão falando, irmão. Eu nem sei eu nem sei do que vocês estão falando, mano. Que eles vão combater o comunismo, que tinha gente infiltrada. Falei, mano, para, velho. Vamos ver os bagulhos da cidade aqui. Olha aí, o cara tá roubando, o cara tá assim, aquilo, né? Aí o que aconteceu? O que aconteceu no final das contas? Quando começou a campanha, quando iniciou a campanha, de verdade mesmo, valendo, o Eduardo Bolsonaro tinha colocado uns 3, 4 caras que eu denunciei na cidade pra ser candidato também. Aí começou a campanha, eu falei, meu irmão, tu botou esse cara pra ser candidato, eu nem sabia, essa chapa, esse cara é candidato, aquele cara é candidato.
Tu sabia que eu denuncio esses caras? Aí o Eduardo Bolsonaro falou assim pra mim, Vitor, para de atrapalhar, tu tá muito chato. Nossa. Aí eu cheguei nos caras da minha cúpula e falei assim, galera, é o seguinte, vocês querem continuar com essa baderna aqui? Vocês querem continuar com essa bandalheira aqui? Beleza, mas é o seguinte, quando chegar lá a gente vai denunciar esses caras. Aí o que aconteceu? Eu fiz um dossiê gigante de todos os caras que eu era contra, que estavam na chapa. E entreguei num evento público pro Bolsonaro e pro Eduardo Bolsonaro. Falei, vocês dois estão a favor disso aqui? Aí todo dia eu ficava perguntando, lê o dossiê desses caras, esses caras estão tudo aí, lê o dossiê. Tal de Bozella, tal de não sei o que era de São Vicente, uma pá de cara lá. Vocês estão aqui vendo isso, isso? Aí ele começou a me ignorar, o que aconteceu? Um dia a gente chegou pessoalmente, e aí deu uma treta, uma discussão. Ele falou, Vitor, tu tá muito chato, não dá. Aí o que eles fizeram? Eles me tiraram e focaram, eles me tiraram, não me deram nenhum material, nada, não me deram nada. E eles focaram naquele moleque que virou deputado estadual, que é filho de um cara do MDB, que era do PSDB na época, que o moleque nunca apareceu em Santos, mas ele era do Exército. Eu esqueci o nome dele, ele é deputado estadual hoje, eu esqueci o nome dele. Tenente... Esse eu não conheço. Tenente alguma coisa lá. Aí eles focaram nesse moleque e esse moleque foi eleito. E me deixaram de lado. Porque eles perceberam que eu era um cara que não ia aceitar aquilo lá. Então, na verdade, eu nunca fui do lado deles. Com a do Frota, entendeu? Eu já entrevistei também o Alexandre Frota. O Frota, eu cheguei a conhecer o Frota na campanha e tal. Ele também não falava muito desses bagulho de vamos lutar contra o comunismo. Não falava dessas coisas. Ele não tinha nada a ver com isso. Parece é a questão da honestidade, entendeu? Sinceridade, honestidade. Tá, Tenente Coimbra, me lembraram aí. Aí eles focaram tudo no Tenente Coimbra. Quem é o Tenente Coimbra? Era filho de um cara que era líder do PSDB em Santos, e eles falavam que estavam lutando contra o PSDB. O pai do Tenente Coimbra era o líder da bancada do PSDB na época na da Câmara dos Vereadores de Santos. E eu falei pra eles assim, vocês lutam contra o PSDB e vocês vão apoiar esse cara aqui? Eu tô fora. Aí eu e Coimbra, a gente discutiu no meio da rua, no meio da campanha. Aí foi mó auê, aí assim, já fui abandonado, né? Aí eu tive, se não me engano, acho que foi alguma coisa em torno de 15 mil votos eu tive, ainda assim. Mesmo excluído por eles. Foi bem votado. Mesmo excluído por eles. Mesmo excluído por eles, eu sendo massacrado por eles nas redes, eles já estavam me atacando no meio da campanha, só que eles não podiam me tirar, eles estavam me atacando no meio da campanha, não recebi material, e aí eles botaram esse Tenente Coimbra aí, que teve acho que 20 e poucos mil votos, ele teve uns 5 mil votos a mais que eu, acho, 7 mil votos, alguma coisa assim. Aí ele entrou. O Vitor, tá excelente o papo, mas nós vamos continuar segunda-feira, semana que vem. Tá bom. É que eu tinha que explicar aqui, é foda, é muita coisa. Segunda-feira já tá marcado aqui, tá bom? Tá bom. Então tá. Cara, grande abraço, parabéns pelo trabalho. Valeu. E até segunda aí. Me manda esse material, eu vi muito do teu canal, tá bom? Beleza, valeu, tchau. Até mais. Até mais, pessoal. Boa noite. Vamos lá.